A paz de Deus, irmãos. Eu quero agradecer ao Senhor por ter me chamado nesta graça desde pequeno e por ter me conservado de pé até o dia de hoje. Quero contar o testemunho que marcou a minha vida, desde os tempos de criança até a realização de um sonho impossível aos olhos humanos. Se você já passou pela rejeição, já foi desacreditado, se sente pequeno diante das promessas de Deus, então ouve esse testemunho até o fim, porque o Senhor quer renovar a tua fé hoje. E se esse conteúdo tocar teu coração, curta, se inscreva e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por essa obra que Deus fez. Desde os 7 anos de idade, o Senhor me selou com um dom de línguas e, por misericórdia, conservo esse dom até hoje dentro do meu coração. Mas eu nasci com um problema que me acompanhou por muitos anos: dislexia. Eu não conseguia aprender a ler. Fui crescendo, indo para a escola, e os professores, com muito esforço, tentavam me alfabetizar, mas nada adiantava. Por mais que eu tentasse, minha mente não juntava as sílabas. A dislexia me impedia de compreender o que estava escrito. Minha mãe, na tentativa de me ajudar, colocava até a cinta em cima da mesa e dizia: "Você não vai levantar enquanto não aprender a ler." Mas não era má vontade, era uma barreira invisível que me impedia. Cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler. Já estava na 4ª série e não conseguia ler absolutamente nada. Na igreja eu participava do recitativo, mas não lia nenhum versículo. Era meu irmão quem lia para mim até eu decorar. A vontade de servir a Deus era tanta, e mesmo sem saber ler, eu sentia um desejo muito grande de um dia falar da palavra, de ser usado como evangelista. Mas na minha mente veio um pensamento claro: para pregar, preciso saber da palavra. E para saber da palavra, preciso saber ler. Então, numa manhã, coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha. Ajoelhei do lado e fiz uma oração que nunca esqueci. Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da tua palavra. Queria que alguém um dia se convertesse através do evangelho, que o Senhor me desse a graça de anunciar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensinar a ler hoje, eu prometo que enquanto eu viver, eu vou falar da tua palavra. E quando me levantei da oração e abri a Bíblia em Gênesis capítulo 1, comecei a juntar as sílabas e ali li: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Naquele momento, o Senhor me ensinou a ler. Li a Bíblia toda pela primeira vez aos 11 anos de idade. Foi o meu primeiro milagre com Deus, e aquilo me deu forças para continuar. Com o tempo veio o desejo de cursar medicina. O sonho de ser médico foi crescendo, mas eu era apenas um aluno mediano, estudando em escola pública, sem recursos. Um dia, compartilhei esse sonho com um professor, e ele me respondeu com uma sinceridade que cortou meu coração: "Danilo, pobre não faz medicina. Medicina é para quem pode pagar cursinho para filho de rico. E além disso, você nem é um aluno notável." Eu não discuti, apenas ouvi. Mas dentro de mim, eu pensava: se Deus me ensinou a ler, passar em medicina seria ainda mais fácil para ele. Só que quando prestei as provas, não passei, e veio uma tristeza profunda. A prova material em casa também era pesada. Meu pai, cooperador da Comum Parque das Camélias, atendeu culto durante 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com um sapato furado. E mesmo assim, a nossa família nunca deixou de servir a Deus. A miséria nos acompanhou por 8 anos. Terminando o ensino médio, saí a procurar emprego, mas ninguém me contratava. E a única porta que se abriu foi para vender picolé nas ruas. Durante 2 anos e pouco, empurrei um carrinho de sorvete por 10 quilômetros por dia, vendendo picolé sob o sol. E enquanto isso, o sonho de ser médico parecia se apagar. Um dia,
Fui vender picolé na porta de uma escola do bairro, onde a diretora, menos na frente dos jovens da comum, menos me expulsou como se expulsa um cachorro, me ameaçou de chamar a polícia e me humilhou com palavras duras. Saí chorando, com a alma ferida, e fui me esconder debaixo de uma árvore. Chorava tanto que minha camisa ficou molhada. Ali naquela dor profunda, falei com Deus: Senhor, nunca reclamei da miséria, da enfermidade da minha mãe, de não ter profissão. Mas por que essa humilhação, Senhor? Porque diante de todo mundo, e foi debaixo daquela árvore que ouvi a voz de Deus me dizendo: eu provo uns para criar caminho de libertação na vida de outros. Eu te coloquei na prova para criar salvação na vida de alguém. Naquele momento, entendi que talvez Deus me havia colocado nas ruas para vender sorvete para que eu pudesse anunciar o Evangelho. E assim fiz. Comecei a falar de Jesus para cada pessoa que comprava um picolé. Evangelizei centenas e Deus converteu muitas almas naquele tempo. Só que o sonho de ser médico, esse eu já tinha enterrado, até que fui congregar num bairro de Campinas, chamado Novo Campos Elíseos. E ali, durante a palavra, o servo de Deus pregava sobre Elias debaixo do zimbro. Ele dizia: tem alguém aqui que está como Elias. Não é você quem está morrendo, é o seu sonho que está morrendo dentro de você. Mas escuta, não é mais você quem sonha, sou eu, diz o Senhor. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Quando ouvi aquela palavra, fui tomado por tanta fé que me levantei no meio do culto e gritei: é comigo. Aquela palavra mudou tudo. Até ali eu tinha tentado por conta própria. Mas agora Deus havia falado. Voltei para casa e contei para minha mãe. Agora é diferente. Agora Deus falou que vai me passar em medicina. A fé que entrou no meu coração naquela noite foi tão grande que dali em diante eu não duvidei mais. Voltei a estudar com força, prestei novamente as provas e, para a glória do Senhor, entre 100 candidatos, para apenas 7 vagas, em uma faculdade de medicina em São Paulo, o Senhor me aprovou. Recebi a notícia com o coração transbordando, glorificando a Deus, porque agora não era mais por mérito humano. Era Deus cumprindo uma promessa, mas ainda assim, o inimigo tentou me fazer desacreditar. Quando contei para o bairro inteiro que Deus tinha me passado em medicina, um homem me abordou com desprezo. Danilo, o professor que te disse que pobre não faz medicina estava certo. Você pode até ter passado, mas não vai conseguir cursar. Já pensou no preço dos livros? Já pensou no aluguel em São Paulo, na alimentação? Você não tem como pagar isso. Você é um vendedor de picolé. Acorda, aquelas palavras bateram forte. Eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Mas no mesmo instante, fui visitado por Deus ali mesmo na rua. E o Senhor me levou de volta àquela palavra na igreja de Campos Elíseos. Sou eu que vou te passar em medicina e te farei um médico. E tomado pela glória de Deus, levantei a cabeça e respondi para aquele homem com ousadia: você está certo em tudo o que disse. Eu realmente não tenho como comprar os livros, nem pagar aluguel, nem me sustentar em São Paulo, mas uma coisa o senhor ainda não entendeu. Não fui eu quem disse que passaria em medicina. Foi Deus quem falou comigo. Não fui eu que sonhei. Foi Deus que prometeu. E o mesmo Deus que criou o sol, a terra e o universo com a sua palavra, é quem me garantiu que vai me fazer um médico, e eu creio que ele vai prover tudo o que for necessário. Naquele momento profetizei ali mesmo: eu não vou comprar um único livro, Deus vai me dar, não vou pagar aluguel, nem conta de água, nem de luz. Se for preciso, Deus cria, mas Ele não vai me deixar confundido nem envergonhado. Irmãos, a obra foi se cumprindo exatamente como Deus falou. Uma vizinha contou meu testemunho ao patrão, e ele
sem nunca ter me visto. Disse: fala para esse menino que eu vou doar todos os livros de medicina que ele precisar. No dia da matrícula, me pediram para abrir uma conta no Banco do Brasil. Fiquei desconfiado. Quando questionei, me disseram: você é um aluno especial para a instituição e para o governo federal. Todo dia 10, o governo vai depositar um valor para você se manter em São Paulo. Ganhei bolsa integral de mais de R$700 mil, não paguei nada. Morei em São Paulo por 6 anos, sem gastar um centavo com moradia, livros, alimentação, luz ou água. Congreguei em São Paulo inteiro de graça, testemunhando para a glória de Deus. Um dia, já no final do curso, fui orar e disse: Senhor, faz tempo que não vejo uma obra grandiosa. Tenho saudade. E o Senhor falou comigo: ingrato. Fiquei paralisado. Senhor, ingrato? Não, eu te louvo todos os dias, oro para almoçar, para jantar. Como assim ingrato? E o Senhor me trouxe à memória: que dia é hoje? Eu disse: 30 de abril de 2022. E o Senhor perguntou: você já trocou o botijão de gás que teu pai te deu? Fiz as contas e percebi: fazia 9 meses que eu cozinhava com o mesmo botijão que era para durar 3 meses. Ali chorei, me humilhei e prometi: Senhor, até esse gás acabar, vou te agradecer todos os dias antes de acender o fogo. E assim fiz. No dia seguinte, antes de cozinhar, ajoelhei e agradeci. Senhor, obrigado por mais um dia com esse gás, irmãos. No dia de hoje, já se passaram 22 meses e 5 dias. Eu ainda cozinho com o mesmo botijão. O Senhor fez questão de mostrar que a obra foi 100% dele, como ele disse. Assim ele cumpriu. Hoje, estou me formando médico. Daqui a 11 dias, recebo meu diploma. Me formei sem pagar nada, mas a obra não termina aí. Meu pai, cooperador da Comum, em oração, perguntou: Senhor, por que fizeste tudo isso com o Danilo? Por que tanta provisão, tantos milagres, tantas portas abertas? E Deus respondeu ao meu pai com uma lembrança de 1990, na Comum do Jardim São José. Naquele ano, meus pais visitaram um irmão idoso, o irmão Lázaro Manuel da Cruz. Ele sofria de asma e estava debilitado. Recebia aposentadoria, mas usava o dinheiro para pagar o aluguel e não conseguia comprar remédios. Meus pais o acolheram, fizeram um puxadinho em casa e disseram: irmão Lazinho, o irmão vai morar com a gente. Aqui o irmão não paga água, nem luz, nem aluguel. Aqui o irmão tem uma família. Durante 8 anos, meus pais cuidaram desse servo de Deus até o Senhor levá-lo. E 25 anos depois, o Senhor falou ao meu pai: assim como você cuidou do meu filho, eu também estou cuidando do teu. Você não cobrou água dele, não cobrou luz, não cobrou aluguel. E ele comeu do bom e do melhor na tua casa. Agora eu faço o mesmo pelo teu filho, porque eu não esqueço. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, tudo o que Deus fez na minha vida foi pela fidelidade dele à sua palavra. Hoje sou um médico formado, mas acima disso, sou um servo que viu o impossível acontecer. Louvo a Deus por cada lágrima, cada humilhação, cada picolé vendido na rua, porque tudo isso serviu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Se esse testemunho falou com você, não saia sem deixar seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entregar este vídeo para mais pessoas que estão vivendo situações semelhantes. Deixe também seu pedido de oração aqui nos comentários. Temos irmãos orando por cada nome. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar que Deus ainda cumpre promessas impossíveis. Tudo é para a honra e glória de Deus.